8 horas em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem agora tempo bom com 19 graus. O que não está bom é o trânsito ali na Silvio Baixo Tavares, na estrada do Contorno. Houve um acidente ali, eu queria só conferir se teve... Não, ih, rapaz, uma carreta, tô vendo as imagens aqui, minha nossa, o cavalinho ficou na BR e houve um acidente com o automóvel, né? Impressionantemente, a carreta, não sei como é que é isso aqui. Não tem o gelo baiano? Não, é porque o que acontece? Esse guarda-reio da obra. A BR-101 está em obra. Aí eles colocaram ali isso que Ela ficou a roda dianteira, né, da cabine ali, passou esse guarda-reio e o tanque de combustível ficou preso ao guarda-reio. Que loucura, rapaz. Como que ela chegou ali em cima como que ela subiu nesse guarda-reio? Eu não consegui entender. Deve ter sido, como ela veio na velocidade, né? Não trafegou por cima do guarda-reio, deve ter entrado de lado pelo guarda-reio, talvez, porque também teria quebrado tudo se ela bate no guarda-reio, não, Rodrigo? Eu acredito que ela veio derrapando e, pelo que parece aqui, veio derrapando e encaixou certinho ali no guarda-reio. Famoso gelo baiano que o pessoal fala também. Foi uma colisão ali. Já é quase. Bem perto ali já da linha, né? Não é? Pelo que eu tô. Bem pertinho dali, aquela obra ali, pela estrutura que tem ali daquela passarela que nunca saiu do papel. Tem uma passarela que nunca saiu do papel, quase em frente ali o Recanto das Palmeiras. Exato. Foi exatamente naquele trecho. Né, o carro, como você falou aí, eu acredito que na batida, né, o motorista tenha freado e o caminhão deve ter ido de lado e tem encaixado. Meio que deu um cavalinho de pau e encaixou lado, exatamente ali, pelo que está aparecendo. Ele não chocou de frente com o guarda-reio. E aí e ali é realmente um caos mesmo, porque hoje ali, do jeito que a carreta ficou aqui, até que conseguir fazer a remoção dela, o trânsito está totalmente parado, porque não tem como ali passar, porque a obra já dificulta um pouco o trânsito. Né? A sorte, então, para aquele motorista que está saindo daqueles condomínios, principalmente atrás ali do Shopping Boulevard, é pegar aquele novo acesso, então, que leva ali atrás do Shopping Boulevard, que foi aberto recentemente, né? E que sai ali dando acesso a Alberto Torres, a Cora de Alvarenga, né? Para poder acessar o centro, evitar pegar a BR-101. Mesmo aquelas pessoas que querem ir para 28 de março saindo ali, tentar fazer o percurso ao contrário. E para quem vai em direção ao Rio, pode seguir aqui pela Beira Valão até a estrada do Ceramista, que aquela ponte está aberta lá, né? Está refeita. E aí sim acessar a BR-101. Só antes, Rodrigo, de te pedir para abrir esse bloco aí, registrar aqui os comentários no Face. Tem o Mário Filho dando bom dia aqui, o JC Cordeiro pedindo para mandar um abraço para o Aloysio, sentindo falta dele na bancada, ótimo programador. O Aloysio vai estar com a gente já semana que vem. Acredito que amanhã ele vai estar com a gente. Amanhã já também? Então, boa. Dona Sebastiana, que não pode faltar. Não falta, coitada. Essa aí que aguentou os 4,6 kg aí coitada, foi. Né? Meu pai, ser mãe é parecer no paraíso, né? Fala isso para Dona Eda. Mas o filho compensa, né? Depois de criado, ele recompensa. O José Batista, mora em Cabo Frio, está ouvindo a gente, está acompanhando, está assistindo e gosta muito dessa revista eletrônica. A Wanda Terezinha, que é médica também, registrando aqui a boa escolha do tema. E o Maurício Batista, que nunca falta, está aqui com o seu bom dia. Rodrigo? E a doutora Wanda Terezinha, que é pediatra também aí, né? Sim. E, só reforçando isso, ressaltando a importância dessa pauta. Um abraço, doutora Wanda, aí, uma pessoa que eu admiro muito. Falando um pouquinho, né, virando essa chave para falar da programação, porque eu falei que a gente aqui tá que nem aquele programa do João Kleber, né? A gente anuncia o negócio lá e vai falando, daqui a pouco a gente vai falar da programação e vai enrolando para falar. Mas já entrando na questão da programação, né, e aí eu pedi à doutora Beatriz para falar mais de forma específica, é uma programação que foi organizada
pela prefeitura, apesar de ser em parceria, claro, com os hospitais, né? Não tem como não ser com o HPC, com o Banco de Leite, com a Beneficência Portuguesa, todos esses hospitais que têm maternidade, né, vão estar participando dessa campanha, que é a partir da semana que vem, mas também as UBS também vão estar desenvolvendo um trabalho muito bacana durante esse período. Então, eu queria que... E a campanha tem exatamente também esse papel de falar de um outro assunto que a gente vai emendar, que é a questão da amamentação no local de trabalho, né, que é uma dificuldade colocada e muitas vezes acontece até da mãe, quando sai da licença maternidade, abrir mão desse direito de amamentar por desconhecer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, desde do que prevê a legislação, né, de forma bem resumida, né, de garantias dessa mulher, mas também a forma que ela pode se portar na questão do armazenamento do leite, na questão da ordenha, tudo isso a gente vai falar agora. Mas falando da programação, começa já na semana que vem, que é quando é a Semana Mundial, mas ela vai se estender durante todo o mês de agosto, né? Afinal, é um mês dedicado a isso, né? Então, a Secretaria de Saúde, né, através do Programa, né, de Assistência Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, desenvolveu ao longo do mês de agosto várias ações, né, a fim de estimular o aleitamento, assim como orientar e dar um suporte, né, a essas mães. O tema, né, desse ano é possibilitando a amamentação, fazendo a diferença para as mães que trabalham. Então, ao longo do mês de agosto, haverão ações, né, nas UBSs também, na questão da orientação e educação dessas mães, e ao longo do mês, em parceria com o HPC, com a Faculdade de Medicina, com o Hospital da Beneficência Portuguesa, vão ter ações, né? A gente tem um cronograma de ações em prol da amamentação, né? Do Agosto Dourado. Finalizando, assim, vão ter diversas programações ao longo do mês. Haverá também um piquenique no dia 27, né? No Jardim São Benedito, com abordagem de vários temas, assim como palestra no dia 28, se eu não me engano, na Faculdade de Medicina, a fim de orientar aos profissionais também de saúde em relação aos direitos dessa mãe que amamenta, né? Eu vi que vão ser realizadas palestras, capacitação, né, e roda de conversa e visita a essas unidades, né, para orientação. Uma das coisas que vai estar sendo colocada é a questão da educação em saúde pré-natal odontológica, né? Sim, e nas UBS. Isso vai acontecer nas UBS. Haverá distribuição, gente, também de kit de higiene bucal e campanha de doação de vidros com tampas, que você falou, né, tampas plásticas para o banco de leite humano do HPC. E daqui a pouco, quando a gente for falar sobre o banco de leite mais específico, eu quero dar destaque à questão do banco de leite, da importância dele. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como as pessoas podem fazer essa doação desses recipientes, né? Quais são os recipientes que podem ser doados, né? E de que forma pode ser feita essa doação. Agora, falando sobre essa questão da amamentação no ambiente de trabalho, eu imagino que as duas, né? Tanto a nossa médica pediatra que está aqui, que é a doutora Beatriz, quanto a Fabiana, que é enfermeira especializada nessa questão do aleitamento, da amamentação, chegam para vocês muitos relatos. Eu acho que não é à toa que a gente está com essa campanha, né, falando da questão da amamentação no ambiente de trabalho. Chega para vocês muitos relatos dessa dificuldade que existe, muitas vezes da mãe até abrir mão da amamentação por não conseguir esse espaço e essa atenção devida no ambiente de trabalho, porque não é só, muitas vezes, mas eu libero para que ela faça a amamentação, né? Claro, acontece muitas vezes de permitir que ela faça a ordenha, mas também, se puder permitir que ela tenha esse contato com a criança, que a criança vá ao ambiente de trabalho para fazer essa amamentação, também é legal. Isso pode acontecer também, né? Lá no HPC nós já tivemos algumas funcionárias, né, que voltaram do retorno, né, ao trabalho, depois da licença maternidade, aonde elas iam ao banco de leite, retiravam o seu leite e, em algum momento, de repente, naquele horário de almoço, o hospital deixava, né, que esse bebê fosse ao banco de leite. Naquele momento, no horário de almoço dela, ele era amamentado por ela. Então, assim, nem todas as empresas, né, têm uma sala de apoio, nem todas as empresas, né, têm essa disponibilidade. Mas isso acontece, né? Da mulher voltar ao trabalho e ela não ter um local apropriado, ela ficar durante toda a jornada de trabalho com aquela mama muito engurgitada, por não saber fazer também, né, essa ordenha,
Porque nem toda mulher se sente confortável em fazer com bomba, né? E nem toda mulher sabe fazer uma ordenha manual, né? Fazer a extração desse leite com a própria mão. Então, tem essas dificuldades também. Sim, muitas vezes não consegue levar o bebê para amamentar. Às vezes o local de trabalho da mulher não é um local tão adequado para a amamentação, até pela própria, né, como a gente havia comentado aqui, em relação à distância, o transporte dessa criança, desse bebê até a mãe. Então, um recurso que a gente utiliza muito e orienta muito é a questão da ordenha, que necessita também de um local adequado, mas quando é bem orientado, consegue-se fazer de uma forma mais simples o armazenamento desse leite, para também a gente prevenir o engorgitamento mamário, que a mãe fica ali muito tempo trabalhando sem amamentar. Seria isso. O quê? O acúmulo? O acúmulo quando não tem essa extração, essa saída do leite, o leite fica ali e é como se estivesse congestionando, engurgita a mama, e isso pode ocasionar pedras, a gente fala assim. Falam, pedra, né? O meu peito empedrou, e isso pode ocasionar dor, né? Dor local, entendeu? Isso é muito incômodo para. É igual o trânsito parado. Exatamente. Porque o corpo foi feito para que aquilo fosse produzido e sugado, né? Né? Biologicamente é dessa forma que tem que acontecer. Fisiologicamente, tipo assim, tem que acontecer daquela forma, mas infelizmente, né, é interrompido esse ciclo, porque né, a mulher tem que estar no ambiente de trabalho, né? E cada vez mais, né, presente, graças a Deus, no mercado de trabalho, mas essa dificuldade, mas às vezes esse olhar um pouco mais atento a essas questões específicas, e que durante muito tempo algumas empresas ainda infelizmente preteriam as mulheres no mercado de trabalho por situações que deveriam ser naturais, né? Até que, por exemplo, tem empresa que muitas vezes deixa de contratar, ainda existe, infelizmente, está mudando, deixa de contratar mulher porque pode engravidar e dar licença maternidade, né? Então, assim, tem empresas que a mulher volta da licença maternidade e não é mantida no ambiente de trabalho. Então, tem várias situações. Não é empresa pequena, não. Sim. Por isso que é muito importante, até essa questão que está sendo abordada, vai ser abordada, né, pelo programa da Secretaria de Saúde, para a mulher, ela conhecer os direitos dela. Porque muitas das vezes a gente não sabe, não é um favor que ele está me fazendo. Eu tenho o direito de pausar, eu tenho o direito de parar 1 hora, né, dois momentos de meia hora para fazer ordenha ou para amamentar o meu bebê. Então, é um direito, não é um favor que estamos fazendo. Então, a mulher precisa ter esse conhecimento que ela tem direito a amamentar o seu filho. Acho que isso é muito importante. E aí, aquela pessoa que tiver dúvida também em relação a isso, né, sobre a legislação, porque conversar com o RH da sua empresa, né, tentar buscar isso de uma forma amistosa, né? Sempre tem uma solução. Sim. Sempre tem. Porque... E como é que é o nome daquele negocinho que coloca o... É chiqueirinho, né? É chiqueirinho que fala? Que coloca o bebezinho? Coloca aquele... Hã? Na sua época era... Beto. Você não pode nem falar, Beto. Louro José é só quem tem é Ana Maria. Depende. Eu não tenho cara de Ana Maria. Tem bebê conforto, hoje tem tanta coisa. Não, é cercadinho que fala, chiqueirinho que fala. Para de bobeira, Rodrigo. Você tinha que ser uma fazenda inteira. Mas assim, tem casos que a empresa, quando é parceiro, quando é amigo, quando é aquela coisa agradável, amigável, libera até para a mãe levar o bebezinho para a empresa e trabalhar aí sem problema. Agora, aquela história. A gente tem que ver se o local é apropriado também para a gente expor o bebê, né? Tá. Então a gente não adianta ser empresa só simpática, agradável, tem que ter todo tem contrapartida de saúde. E essa exposição, né, o bebê, né, bem pequeno, a exposição aos vírus, a tudo de um ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que dosar, avaliar cada caso, né? Claro. Ver o tempo de trabalho, muitas das vezes, né, como está na legislação, que a mãe tem direito a 2 pausas de 30 minutos. Às vezes consegue se conversar e fazer chegar 1 hora depois ou sair 1 hora antes. Então, assim, tem que ter um bom relacionamento funcionário, patrão, para tentar ver a melhor forma de se adequar à rotina daquela família. Porque às vezes, né, foi o que você falou, essa questão do fato, às vezes, de não poder a criança estar lá, mas o fato de ter um ambiente e ter essa permissão para poder se ausentar daquele momento para ir lá fazer a ordenha, para poder armazenar esse leite, porque eu queria que você explicasse, Fabiana,
o armazenamento do leite ele pode durar até quanto tempo? Na verdade, ela tira aquele leite, se ela não puder mandar imediatamente para a criança, em alguns casos até acontece, né, de conseguir tirar e mandar imediatamente. Mas esse leite pode ser armazenado e ser deixado para que no dia seguinte, no intervalo que essa mãe não está em casa e está trabalhando, aquele leite armazenado seja utilizado, não é isso? Isso. E é bom a gente lembrar que ela não precisa tirar, de repente, a quantidade que o bebê mama de uma vez só, né, durante essa ordenha. Então, ela vai ter o vidrinho dela, que ela vai levar para essa empresa, ela vai, de repente, retirar naquele momento 20 ml, vai deixar dentro do vidro, vai deixar lá na geladeirinha, lá, porque pode ficar até por 12 horas, né? Ela não precisa, naquele momento, congelar, ela pode deixar ali por 12 horas. De repente, em um outro momento, durante a jornada de trabalho, ela vai ali, retira mais um pouco, que é rapidinho, joga dentro daquele que ela já tinha retirado, deixa na geladeira. No final do plantão, né, no final do turno, ela passa dentro dessa sala, apanha esse leite que foi ordenhado dentro de um isopor ou uma bolsinha térmica, leva para casa, chegando na casa ela pode manter lá por até 15 dias congelado nesse congelador, né, da casa. Importante lembrar também que ela não pode ter nada que solte cheiro, né, peixe, essas coisas que têm um cheiro mais forte, porque o leite humano ele acaba absorvendo esse cheiro. E como que é isso? Assim, é só uma curiosidade mesmo. Num momento que é congelado, depois tira para descongela, precisa ferver essas coisas? Não. Não, a gente sempre fala que leite humano a gente não esquenta e não ferve, né? Porque senão a gente perde todos os micros e macronutrientes desse leite. Então, ela vai pegar uma panela com água, vai botar essa água ali para aquecer. Começou a aquecer, ela desliga, vai lá, pega o vidrinho, solta um pouquinho da tampa, agita ali até descongelar ou até chegar na temperatura ambiente. E eu sempre falo para ela, mãe, o leite que sai do peito não é quente, também não é gelado. Né? Então, é essa temperatura aí, bem agradável. E aí ela oferta para o bebê. Sobrou, de repente o bebê não tomou tudo naquele momento, ela vai ter que descartar, vai ter que jogar fora. Entendi. E essa questão do ambiente de trabalho, que também é uma coisa que acontece no ambiente escolar. No ambiente escolar, eu já tive amigas que o filho ia junto para a aula, né? E eu não sei se, pelo que a doutora falou, que a gente acaba romantizando tudo também, né? Muitas vezes, levava para a escola e todo mundo pegava aqui, pegava ali, todo mundo achava lindo, né? E tem esses riscos também que precisam ser alertados, porque às vezes, né, para aquela criança isso pode ser prejudicial. Então, é legal esse alerta também, né? Porque a gente acha, né, Cláudio? A gente acaba olhando pelo lado da questão da humanização. Que bom que pode levar para a escola, né? E tem esses perigos também, esses riscos que tem que ser avaliados, como a doutora falou, né? Sim, com certeza, né? A gente tem que avaliar a melhor situação para a mãe e para o bebê, né? Essa questão da ordenha que você falou, né? É um processo considerado simples? Aquela mãe que tem dificuldade, ela pode, por exemplo, recorrer ao banco de leite para poder ter essa orientação? Como é que funciona? E como é que é? Porque quando a gente fala de ordenha, eu vejo que existe mais aquela... Eu já presenciei aquela questão das bombinhas, e hoje até tem umas meio elétricas. Tem manual, tem elétrica. Mas é possível fazer manualmente, como você falou? Sim, por exemplo, as mães de UTI, né, a gente pede para que elas não retirem o leite lá no momento com bomba, né? Porque isso, de repente, lá para o bebê que já está tão debilitado, isso pode trazer algum prejuízo. Então, a gente sempre orienta essa mulher a fazer essa ordenha com a própria mão, até mesmo para o risco dela não se machucar. Mas aquela mulher que já está em casa, né, está com o seu bebê em casa, então para ela é mais fácil. A gente pode ensinar a bomba elétrica, aquela que você, né, liga lá na tomada. Tem uma bomba que ela é manual, ela é feita mecanicamente com a mão. E tem a ordenha que a gente faz, né, a mão, né, da mama e fazendo essa extração desse leite. Então, tem essas 3 opções. Então, a mulher vai fazer de acordo com aquilo que, de repente, vai ser melhor para ela naquele momento, para não se machucar, né?
E aí a pessoa pode buscar, por exemplo, aquela Ela que teve dificuldade, ir lá no banco de leite? Pode, ao banco de leite, até mesmo se ela não, de repente naquele momento ela não pode ir, mas ela tem até dúvidas em relação ao armazenamento, ela pode ligar para o banco de leite. Sim. Ou se ela tem dúvidas de como fazer, independente de onde ela tenha tido o bebê e não estar no hospital, ela pode também buscar ajuda ao banco de leite. Sim, essa questão da ordenha é bem assim, particular, porque eu vejo colegas que compraram bomba elétrica, então assim, eu não tenho bomba elétrica, eu não posso fazer ordenha. Não, não é assim. Que compraram bomba elétrica, mas a ordenha fica bem melhor manualmente. E eu, quando tirava para o meu filho, eu tinha, na época era bombinha de apertar, mas eu não me dava bem, era manual. Então a mãe, né, a mulher, ela vai se adaptando e ver a melhor forma, né, de fazer essa ordenha. Vai se identificando lá com adaptando o seu corpo, né, identificando isso. Só pra gente falar um pouquinho, reforçando a programação, que tem gente perguntando aqui, gente, daqui a pouquinho, a gente vai colocar lá na folha 1 também, porque a programação, ela começa já, a semana mesmo é do dia 7 a 11 de agosto, mas aqui em Campos, além de todas essas questões de palestra, capacitação que vai ter, e também, né, da incentivo à doação de recipientes lá para o Banco de Leite, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, no dia 27 é um momento aí de interação entre essas mamães, né, que vão poder tirar dúvidas também nesse piquenique que vai acontecer no Jardim São Benedito, de 9 ao meio-dia. Né? Então é um momento aí no dia 27, aí, já chegando ao fim da programação, tendo aí essa oportunidade de participar desse piquenique lá no Jardim São Benedito. E não é só para as mamães, né? É para a família mesmo. E curtir, como a gente falou, essa questão da amamentação, tem que ser um momento em família, não é só a mãe, né? Todo mundo tem que participar de alguma certa forma com essa rede de apoio. E no dia 29, então, encerrando a programação, haverá a capacitação dos profissionais e estudantes de nível superior na área de saúde no anfiteatro da Faculdade de Medicina, de 8 ao meio-dia. Né? E assim que outras coisas com certeza vão surgir durante a programação, né? Durante esse mês que está começando aí, né? Que é o Agosto Dourado, como a doutora colocou aqui no início do nosso programa, né? Por que Agosto Dourado? Eu imaginei assim, nossa, deve ser por causa da preciosidade que é. E é isso exatamente, né? É o padrão ouro. De qualidade. A gente fala assim, na medicina, o que é o mais indicado, a gente chama de padrão ouro, né? Então, o leite materno é padrão ouro, qualidade padrão ouro para o bebê. A gente falou, e queria que você falasse sobre isso. Você falou, né, que o leite, que na verdade, o papel que ele cumpre para um bebê, eu queria que você reforçasse isso, né? Então, o leite materno, ele é rico em diversos nutrientes. E o que é importante salientar é que o bebê, ele recebe os anticorpos da mãe ali naquele leite. Então, o bebê que acabou de nascer é o principal fonte de nutrientes e de anticorpos. Então, o leite materno, ele possui nutrientes que vai estimular o desenvolvimento desse bebê, estimular a produção, né, do sistema imunológico desse bebê, né? E ele, como eu havia falado anteriormente, ele diminui muito o risco de progressão de infecções, né? Diminuindo assim a taxa de internação desses bebês, né, que são amamentados. Ele diminui o risco da obesidade para os bebês, né? De diversas doenças. Então, assim, e ele é produzido, ele é liberado de acordo com a necessidade daquele bebê daquele momento. Isso é muito importante e é incrível. Essa questão da produção de acordo com cada dia de vida, assim, digamos assim, o colostro, depois vai o leite de transição, depois o leite maduro. Então, isso é muito importante e incrível. E todos esses podem ser doados em todos esses processos? Como que é, Fabiana? Independente, né, da fase que ela esteja amamentando, porque foi como a doutora falou, esse leite ele vai mudando de acordo com a idade da criança. Então, tem o colostro, tem o transição, tem o maduro, mas para nós, banco de leite, qualquer desses 3 tipos, ele é válido. Né? O colostro, a gente fala quando a gente tem no banco de leite, nossa, chegou o ouro. Ouro. Esse aqui é o que a gente faz colostroterapia, né? Lá no HPC. Então, o que seria isso? Aquele bebê que nasce prematuro, né? Ele é prematuro extremo, a gente precisa ofertar 0,2 ml, né, de colostro em cada cantinho da bochecha
a cada 2 horas. Ele entra como antibiótico natural, né? Com isso, a gente consegue colonizar todo esse organismo, né? Tipo, como fosse uma blindagem, né? A gente consegue... Aquele carro zero que você comprou e você precisa envelopar ele, né? Então, é feito dessa forma o colostro, a gente administra para o bebê e com isso a gente consegue colonizar todo esse organismo para que ele consiga evitar, né, essas infecções, tanto respiratória quanto gastrointestinal. E com isso a gente consegue aumentar o volume de leite para esse bebê, não manter ele mais em dieta zero, como era feito antes, né, que essa criança nascia, ficava às vezes 2, 3 dias em dieta zero. Hoje a gente já consegue ofertar 1 ml, daqui a pouco 2, e com isso a alta, né, para casa ela é mais rápida. Como que é o funcionamento desse banco de leite? Até para as pessoas saberem, Boa. né, Cláudio, como Boa, que pode boa. doar, tanto doar, não só como o Cláudio ressaltou muito bem aqui, né, as pessoas podem contribuir com a doação também do recipiente. Como é que é esse funcionamento? As pessoas, como que é feito esse processo de doação? Explica pra gente. Primeira coisa, né, a gente precisa de uma mãe sadia. Então, essa mulher que está em casa, que está amamentando, ela precisa ser sadia, né, naquele momento. Exames em dias, né? Ela precisa ter o HIV, né, o exame de HIV, VDRL, de preferência com menos de 6 meses. Se tiver mais, a gente vai convidar para ir ao banco de leite para fazer novos testes lá com a gente. Sim. Mas ela pode ligar para o banco de leite através do telefone 27 37 74 31, fazer um pré-cadastro por telefone, porque nós temos coleta 2 vezes na semana. O banco que vai na casa coletar? A gente vai. Sim. É toda Legal, terça, né? E quinta. Então, a gente tem uma rota, né, dos bairros. Então, na terça-feira a gente faz uma rota e na quinta-feira a gente faz uma outra rota. A gente agenda, né, o dia que a gente vai lá, vai apanhar esses exames, já vamos levar um kit, que é um frasco estéril com touca, máscara, um rótulo do banco de leite, porque a primeira ordenha ela vai precisar anotar ali. Daí, então, começa a gerar um número de doadora para a gente. E na semana seguinte, com 7 dias depois, a gente retorna a esse domicílio para buscar esse pote já com leite e deixar um novo já estéril. Então, isso não há nenhum tipo de contraindicação em relação a isso, a não ser a questão dos exames estarem em dias, né? Isso, e ela precisa ser sadia, ela não pode, né, Esses ter exames doença. podem ser feitos na rede pública? Sim, são os exames que ela já faz no pré-natal. Normal, né? No né? pré-natal. Ela já faz citomegalovírus no pré-natal. A validade está... A gente precisa, assim, pelo menos HIV e VDRL com menos de 6 meses, né? Se tiver mais, a gente convida para ir ao banco de leite fazer novos testes lá com a gente. Que aí vocês fazem que a pessoa não tem nenhuma despesa também. Isso, a gente faz lá. E essa questão da doação dos vidros, como é que pode ser feito? O vidro tem que ser de vidro com tampa de plástico, né? E de preferência com rosca. Eu gosto sempre de fortalecer isso, porque a gente recebe muitas doações com tampa de metal, né? E para a gente a tampa de metal não serve, porque ela contamina o leite materno. Mas ela está novinha. Mas os nossos equipamentos, né, são temperaturas de alta ou baixa. E então precisa ser tampa de plástico, de preferência que vede bem. Se quem tem esses frascos, pode deixar na portaria do hospital. Né? Tem posso dar um exemplo? Sim. Aí antes de você falar o endereço lá, antigamente, que você fala assim antigamente, pensa que você está com 200 anos. Mas antes, maionese vinha com vidro de plástico. Hoje em dia diminuiu muito essa... Com vidro com pote, era vidro. Com tampa de plástico. Na minha época era... Hoje... Na minha época, tem 20 anos, eu falei, era pote de maionese. Era então mais vamos comum. compartilhar essas idades aí, gente. Que eu tô velho, vou levar esse povo todo comigo. Mas assim, o legal é que mudou hoje a maionese, por exemplo. Porque eu recebi tem muito ainda pote. Algumas, mas é pouco. Mas com pote de vidro? Tem ainda.
Tem, né? As mais chiques eu não conheço, tem ainda. que conhece aqui. Tem ainda algumas... Diretor de jornal, editor de jornal, as pessoas ganham bem, é diferente de radialista. Né? Sim. Mas assim, tem um exemplo que você citou uma vez que eu achei fantástico, é aquele potinho de... Café solúvel. É de vidro com tampa de plástico. E aqui, eu acho que é ovo maltine também que... Sim. Tá de vidro agora. E as pessoas jogam fora, Rodrigo. E até para jogar fora esse de vidro é complicado. Eu sempre confundo. Ovo Nutella maltine é ou de plástico. Nutella. Eu sei que Nutella então, é de ovo plástico. maltine. Então, Nutella tem que perguntar a Beta aqui como que é. Mas falando sério, e as pessoas nem precisam comprar o pote. Se quiser, pode até comprar nas lojas. Falar, vou fazer uma ação aqui. Essa semana a gente recebeu até uns frascos de café solúvel de uma cafeteria, né? Olha que legal. Então, Graça foi aí. bacana. Quiser falar o nome da cafeteria, por favor, fique à vontade. Eu acho que esse tipo de exemplo tem que ser... eles deixaram na porta lá do hospital, mas não nem se identificou pra gente. Olha, legal. Aí, atenção às cafeterias de Campos, da região, que podem fazer essa doação desses potes. E todas as pessoas, né, que podem, façam, porque quem passou por isso, quem passa por isso, o leite materno tá para a vida como o sangue tá também para a vida. Não tem... Você pensar de que você tem uns substitutos, como a doutora Beatriz falou, que, né, socorre, por exemplo, como socorreram meus filhos, o caso que eu citei. Mas é a mesma coisa? Absolutamente não. O sangue, nem sangue tem jeito, isso aí tem que ser mesmo e acabou. Mas o leite materno é insubstituível também, né? Sim. Meu caso foi pré-NAN. Sim. Bem, eu acho que a gente falou tudo, mas o banco de leite tem o telefone que você falou, pode ir lá diretamente, tem horário de funcionamento? Pode. Você ia falar o endereço, eu interrompi, desculpa. Funciona todos os dias, né, lá no Hospital Plantadores de Cana, de 7 da manhã até as 19 horas. Pode entrar em contato por telefone, que é o 27 37 74 31. Aquela mãe que está em casa, que está com dificuldade na amamentação, ela pode procurar o banco de leite todos os dias. A gente funciona de segunda a segunda, de preferência sempre na parte da manhã, né? Para que ela busque ajuda na amamentação. Na rede social também do HPC Campus, também pode ser feito contato. Tem uma rede específica de vocês? Não, do banco de leite não. Não. Ele atende todo o norte e noroeste, né? Eu acho assim, existe outros aqui no interior? Não, a gente não tem. Há quanto tempo já existe? O Banco de Leite, ele foi fundado em 2004, né? Ou seja, tendo para 20 anos daqui a pouco. Em 2018, nós conseguimos nosso primeiro credenciamento em rede, né? Pela conformidade nos trabalhos que a gente faz lá dentro, né? Incrível. E isso foi um ganho muito grande para a gente quanto Banco de Leite. E o nosso credenciamento tem sido mensal, né? Desde então. Pelo grau de conformidade que a gente tem de todo o leite que é processado, né? Que legal. Então, HPC Campus é a rede social lá no Instagram. Quem quiser acessar e quiser buscar informações, tirar dúvidas também, lá a partir do contato lá, o pessoal informa como acessar lá o banco, apesar de ser facilmente, como a Fabiana colocou aqui pra gente. Agradecer a Fabiana, agradecer a doutora Beatriz, o espaço sempre aberto para vocês aqui. Espero encontrar vocês em uma outra oportunidade para falar até de outros assuntos. Nascer. Vamos ver, né? Vamos embora. Você fica dando esperança, dona Sebastiana, que está aí ouvindo o programa? Tadinha da Sebastiana, tá lá esperando. Fica lá dando esperança para ela. Pode adotar também, se quiser. Não, sim. Sem problema. Não, tem problema. Não, isso é uma questão não é de capacidade, de opção também. E acho assim, é uma coisa também que... é um gesto de super amor. É uma questão também que a gente fala, né? A questão da maternidade e da paternidade é algo que a gente precisa ter muita responsabilidade, acima de tudo, antes de romantizar, porque a gente romantiza muitas vezes e deixa de cumprir obrigações que são importantes, né? Então, se você, às vezes, não tem um cuidado com você, não tem uma preparação com você, não se ama, não se identifica como pai, como mãe, né? Não transfira essa responsabilidade, às vezes, da sua felicidade para um serzinho que é tão indefeso, né? Então, é uma questão mesmo de responsabilidade. Então, assim,
que se puder ser pai, se puder ser mãe, tivesse desejo, tiver condições disso, porque o mundo é cheio de desafios, que faça. Mas quem não tiver também, que leve a vida de boa, né? Vou só fazer um pedido a vocês, antes de fechar, e agradecer, porque vocês já têm agenda aí também. Eu queria que vocês deixassem uma frase, um recado, da importância da amamentação. Pode ser uma frase, um recado. Eu li agora há pouco aqui, tem uma matéria no Globo falando que crianças que foram amamentadas com leite materno se deram bem em matemática, muito melhor do que outros. Essas pesquisas aí feitas, eu não me atentei aos detalhes, mas atentei à fonte. É boa a fonte, então eu acredito. Mas eu começo pela Beatriz, por favor. Qual a importância da amamentação do leite materno para o bebê? Então, a amamentação, podendo falar assim, a nutrição do seu bebê. Então, assim, a importância é incrível. Você poder fornecer o alimento essencial para a vida do bebê e o vínculo mãe-bebê na amamentação é incrível. Então, é um ato de amor que tem que ser estimulado cada dia mais. Fabiana? Eu deixo aqui uma mensagem para a mulher que está amamentando, que a gente sabe que a amamentação ela é muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Mas tem que ser um ganha-ganho, né? Tem que ser 50% bom para essa mulher, 50% bom para essa criança. Porque se não haver né, esse ganha-ganho, acaba não sendo bom para nenhum dos dois. Então, a amamentação é importante, mas tem que ter um ganha-ganho. Perfeito. Meninas, muito obrigado. Doutora Beatriz, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Sinta-se sempre à vontade, quando quiser, estaremos aqui de portas abertas. Muito obrigada. Minha querida Fabiana Passo, também muito obrigado. Sempre de portas abertas para você, e admirando e me colocando aqui à disposição lá. Eu sigo também nas redes sociais, o banco lá de leite humano do HPC, estou sempre acompanhando o trabalho de vocês. Acho que a gente costuma muito ser mais solidário quando acontece com a gente, mas não espera acontecer, né, com você. Pode doar, pode participar, pode ajudar, pode incentivar. Você vai tomar um cafezinho hoje aí tem tanta cafeteria, né, legal em Campos. Aqui, se vocês usam pote aí de vidro com tampinha de plástico, me avisa, eu passo aqui, ou pode doar ali no hospital. Então, por isso que eu sempre falo, quem tem leite, doa leite. Quem tem pote, doa pote. Quem não tem nada, doa incentivo. Doa incentivo. Exatamente. É o que eu estou falando. O Rodrigo vai hoje. Que é muito importante. No café, falar aqueles cafés chiques que você vai lá. Gente, bom dia para vocês. Muito obrigado. Fiquem à vontade aí. Nós vamos fazer o fechamento do programa com toda a gratidão a vocês. E evidentemente que as equipes lá de vocês, tanto aqui do UPH, da Saldanha Marinho, quanto lá do Banco de Leite. Vai dar intervalo? Pode. Não, vamos direto, filho. Então tá bom. Agradecer ao pessoal, as duas, porque eu sei que elas têm compromisso. E então agradecer a vocês desde já. Obrigado, gente. Valeu e até a próxima. Pode ligar se precisar, faz contato, manda recado. Vocês mandam. Tudo de bom. Eles fazem um trabalho muito bacana, sabe, Rodrigo? Sim, você importante conhece, sabe? Esse tipo de conversa aqui para cá, né? Para que a gente possa estar incentivando cada vez mais, né? E orientando principalmente aquelas pessoas que muitas vezes não têm esse conhecimento da importância da amamentação e não tem conhecimento da possibilidade de se fazer isso no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Então é importante falar sobre isso e a partir de semana que vem começa essa programação e a gente convida todo mundo a acompanhar de uma certa forma, fechando no dia 27 com esse piquenique lá no Jardim São Benedito. Vai ser um momento muito bacana. Imagina, as mães com seus filhos amamentando ao ar livre, né, acompanhado das famílias nesse piquenique. Então dia 27, a partir das 9 horas lá no Jardim São Benedito, fechando então essa programação do Agosto Dourado. Por falar em mamar, vamos encerrar aqui pedindo ao pessoal que doe sempre, que ajude, como você falou. Rodrigo, meu caro, semana movimentada lá na Câmara Municipal, houve aí aquele relato que você já trouxe. Deixa eu só abrir aqui o blog do Aloysio, se você me permite, o blog Opiniões, da votação da LDO, você que acompanha o movimento lá na Câmara Municipal, e a coisa meio que desandou e chegou ao ponto de
o Abdo Neme deixar, que fazia parte da oposição, passou a fazer parte da base do governo Vladimir Garotinho na Câmara, saiu de novo, voltou para a oposição. E aqui no blog do... Então, aqui no blog do Aloysio... É uma questão que ainda... Ou não saiu da base... Pois não está claro ainda como é que foi. O que acontece lá na Câmara? Só é uma sessão marcada pela ausência da maioria dos vereadores da situação, rapidamente, com um movimento apontado pela oposição como esvaziamento para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024, não fosse votada, a Câmara de Campos impôs uma derrota ao prefeito Vladimir Garotinho, do PP, limitando em 10% o remanejamento pedido ao chefe do Executivo. A aprovação contou com voto até de Abdo Neme, do Avante, até então considerado da base. Hoje, em suas redes sociais, isso está aqui no blog do Aloysio Abreu Barbosa. Hoje foi ontem, no caso. Que foi ontem, muito obrigado. O ex-governador Antônio Garotinho, do União, contra-atacou. Ao lado da reprodução de documento, publicou. E aqui tem a publicação, aqui o link para você ir lá ver a publicação. Abre aspas. Disse Garotinho: na véspera da votação na Câmara Municipal de Campos, para tentar inviabilizar o governo do prefeito Vladimir Garotinho, a empresa Econorte, Meio Ambiente, Infraestrutura e Serviços Limitada, teve empenhado em seu favor R$600 mil pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, DRRJ. A empresa é de propriedade do filho do vereador Abdo Neme, bem explicadinho para ninguém ter dúvida. Fecha aspas, ponto. A Nova Celeuma, isso quem disse foi Garotinho, eu acho que em suas redes sociais, está aqui no blog do Aloysio Abreu Barbosa o link. A Nova Celeuma, na pacificação entre Garotinho e Bacelar, será definida nesta quinta-feira no Rio. Era isso que estava aqui, que eu queria trazer, Rodrigo, para você explicar para a gente como é que fica essa situação. O que tem de novidade aí? O que vai ser no Rio hoje? Eles vão se reunir? Deu ruim na paz? Como é que está isso tudo? Então, isso é uma incógnita ainda, né? O que a gente sabe, só para o pessoal de casa entender, no ano passado a gente viveu aquele todo momento de tensão na Câmara e o doutor Abdo fazia parte do grupo que eles chamam de oposição / independente. Doutor Abdo, se você perguntar se ele foi oposição, ele vai dizer que ele não foi oposição, que ele sempre foi independente. Só que atuava junto com a oposição. Tanto é que o presidente eleito na Câmara de Vereadores era um vereador declaradamente da oposição. É um vereador declaradamente da oposição, que é o Marquinhos Bacelar. E, então, doutor Abdo fala, foi perguntado inclusive sobre isso na terça-feira, ele fala que ele não é oposição, que ele não está contra o governo, que ele estava só a favor de uma pauta que ele defendia, que é a questão dos aposentados, dos pensionistas, de terem lá especificado na Lei de Diretriz Orçamentária a questão do reajuste, né? Então, o doutor Abdo fala que não existe essa questão de estar na oposição ao governo, mas tudo se desenha, e ontem, até mesmo uma declaração dada pelo o presidente da Câmara, o que aconteceu? Essa história da LDO, para que as pessoas entendam, a LDO, para ela ser votada, ela precisava de 13 vereadores para votar. Na última terça-feira, houve um movimento da base do governo para que, e o próprio Juninho Virgílio externou isso ontem na tribuna, para a obstrução da pauta, para que a pauta não entrasse em votação, porque naquele momento eles entendiam que com doutor Abdo do placar pudesse estar empatado, né, de 12-12, e o presidente da Câmara teria que votar, e nesse caso desempataria pela aprovação da LDO com as emendas propostas pela oposição. Nesse caso, o que aconteceu? A Câmara acabou esvaziando para que não se tivesse os 13, porque sem os 13 votantes, sem a maioria absoluta no plenário, não poderia ser votado. Foi proposto, então, por parte um requerimento solicitando que o Marquinhos Bacelar, como presidente, pudesse votar naquela situação, porque era uma pauta importante a questão da LDO. E nisso, mesmo com o movimento da base para que a votação não acontecesse naquele momento, foi lido esse requerimento e o Marquinhos foi autorizado então a votar. E aí,
tem a questão do regimento interno da Câmara, que a gente não vai ficar aqui falando, porque é extremamente complicado. Artigo não sei o quê, e aí é só mesmo quem está lá dentro para entender. Mas o que foi questionado ontem pelo Juninho, e apresentou um requerimento, inclusive, é a questão de ter sido invocado o regimento para aquela votação. Ele acredita que não cabe, ele diz que acha que foi bizarro o que aconteceu, que o Marquinhos não poderia ter votado, e ele destacou uma situação, na visão dele, ainda mais complicada, que ele colocou lá no plenário, né, que foi o fato de ser sido colocado em votação um requerimento que autorizava Marquinhos votar. E o requerimento que autorizava Marquinhos votar foi votado pelo próprio Marquinhos. Então, ou seja, o próprio Marquinhos votou para autorizar ele votar na LDO. Então, assim, são questões técnicas que, com certeza, porque a que tudo indica, pode mais uma vez parar na justiça. Depende de interpretação? Se depender de interpretação, já é. O Juninho Virgílio ontem usou a tribuna, disse que eles não sabem se vão judicializar, que vão discutir a estratégia. Eu acredito até diante dessa reunião que vai se ter hoje no Rio de Janeiro, né? Provavelmente é lá que... A gente sabe que as coisas acontecem aqui, mas quando tem que definir mesmo de fato como vai ficar essa pacificação, é algo que não passa aqui por Campos, é algo muito maior, que vai lá pelo Rio de Janeiro, é um acordo entre o Rodrigo Bacelar, o Vladimir Garotinho e o Cláudio Castro, que é o presidente, que é o governador, né? Então, assim, e aí existem outras questões, não passa por aqui, passa pelo Bruno Dauari, que está hoje na Secretaria de Habitação, que ainda está no União, partido que o Bacelar vai presidir agora. Então é uma coisa que passa muito mais do que aqui. Então aqui acontece, claro, esses impasses envolvendo aqui o cenário local, mas quando tem que se definir mesmo de fato, é lá por cima que se define, né? Mas esses desgastes acontecem aqui na Câmara, e ontem, inclusive, a questão do hábito foi colocada pelo o Marquinhos, falando que se hoje a oposição volta a ter maioria foi porque, mais uma vez, Vladimir colocou o vereador fora, usou esse tipo de termo. Então é esperar para ver de fato como vai ser se desenrolar. Fato que hábito ontem não foi à sessão, né? Não apareceu lá na sessão, e que, diante da declaração dada por Juninho, que os vereadores teriam feito um movimento para obstruir a pauta, Marquinhos pediu que a Procuradoria verifique a procedência e a legitimidade dos atestados apresentados, porque 5 vereadores apresentaram atestados. Então ele quer saber, né, se houve um movimento, esses atestados realmente são procedentes. Então, assim, mas é um impasse que vai ficar dentro dessa questão, pode ser que seja judicializado, e aí não é bom para a Câmara, porque é o mesmo processo que aconteceu ano passado, toda aquela confusão. Então, assim, diálogo... Lembro que o deputado federal Lindbergh Farias falou aqui no programa, que pode não ser pacificação, mas ele... Uma trégua. Pode ser uma trégua, mas ele falou um outro negócio. Naquele mesmo depoimento, ele falou assim, gente, isso aí... a gente já sabe, alguma coisa assim. Daqui a pouco o garotinho dá uma declaração lá, desanda tudo. Exatamente. Foi o que eu pensei ontem. A profecia aí. Porque não é difícil de se imaginar, né? E assim, realmente, o que mais... eu acho que pouco importa para a população e que muitas vezes acontece lá é justamente esse embate que vai para o campo político e pessoal. E isso acontece dos dois lados dos grupos, né? Mas assim, então é esse tipo de participação que a população não precisa ter. A Câmara não foi feita para isso. Foi feita para embates políticos, sim, claro, é um ambiente político, não tem como não se pensar nisso. Mas, sabe, às vezes as situações que acontecem lá, a propagação do ódio, dos dois lados que eu estou falando, que acontece muitas vezes naquele ambiente, faz com que a gente não acredite de fato que essa pacificação tem os verdadeiros objetivos pela governabilidade que se fala, entendeu? Então, assim, é esperar para ver os desdobramentos disso, a gente vai acompanhar com certeza, né? Aguardar aí essa reunião, saber mais detalhes, tentar buscar mais detalhes. Claro que uma reunião como essa, ela é muito, vamos dizer assim, sigilosa, né? Cheio de detalhes que a gente não vai ter, mas o que a gente conseguir alcançar nos bastidores, com certeza a gente vai estar divulgando ao longo do dia aí. Ontem teve a abertura da Expo Agro lá, né? Eu vi que estava todo mundo junto lá no final das contas. Eu vi que
pareceu, pelo menos aparentemente pelos vídeos que eu vi, que foi, você teve lá pessoas, pode dizer, que o ambiente estava cordial, que, né? Eu vi na fala do Marquinhos, o Marquinhos inclusive parabenizando a prefeitura pelo apoio à instituição. Eu acho que depois tem que ser isso. O Vladimir retribuiu o apoio. Retribuiu o quê? Falou o quê em relação falou né, também da presença do Marquinhos ali naquele momento, o apoio do legislativo, essa coisa toda. Sem então mais foi um momento cordial, podemos dizer. Assim, eu não senti, o clima não estava muito legal, sabe? Porque a gente conversa com um, conversa com outro, conversa com o outro, já vem Pitbull, já dá uma mordida na canela do sujeito. Juninho estava lá, um abraço para ele, para todos os amigos que a gente teve lá, vários secretários, e o que eu percebi, assim, dos vereadores da base, eu não me lembro, eu estou com medo de falar que foi só Juninho, depois não vi mas da oposição para praticamente a bancada completa. Eu achei assim. Porque é uma relação muito forte do grupo Bacelar com essa questão de eventos, o próprio Elinho também, né? Elinho eu não vi lá. O próprio. Vou falar que eu não vi, porque depois eu falo que não foi. Pode ter chegado em outro momento, que você já não estava, né? Até mesmo porque ontem foi a abertura oficial e teve show, inclusive, no camarote ontem já, né? Porque eu quero aproveitar aqui, porque a gente vai ter sorteio, né? Da exposição lá na Folha 1. Né? Eu não sei se aqui na Folha FM vai ter? Vai ter também? Vai sim, não, mas já estive com o Sérgio lá, a gente vai para lá hoje. Inclusive à tarde você está convocado para ir lá também. Né? Instalar o microfone nosso lá. Falar, né, dessa questão da parceria, né, que a Expo Agro está tendo com a gente aqui, com o Grupo Folha, né, na divulgação dos eventos. Né? Então, ontem já teve show lá no camarote e tem também programação no camarote, além, né, dos shows principais, né, que a gente tem que reforçar aqui. Hoje é quinta, né? Então hoje já tem. Hoje é Zé Neto Cristiano. Hoje já tem Zé Neto Cristiano. Amanhã tem aí 2 shows, né? Não é isso? Amanhã já tem Ludmilla e Marcelo Falcão. No dia 5 tem o Wesley Safadão, é isso? E no dia 6 de agosto, então, nós temos aí Belo e Ferrugem, porque campista gosta de pagode, né? Então, não pode deixar de ter na programação aí o pagode. Então, tá aí, esses são os shows anunciados. E lembrando sempre, né, que tem também programação para criançada, com Vandinha, o musical, no dia 6 de agosto, no domingo. E aí tem essa programação também. E o prefeito estava, quando você vê aí, o prefeito estava registrando que, só para fechar aqui, a contrapartida pelo apoio da prefeitura ao evento foi de que não cobraria ingresso durante o dia. Sim, para que as pessoas possam visitar lá. Visitar, né, a exposição. Também nunca cobrou, né? Não, sim, né? Mas essa programação infantil também eu acho que é liberada, não é isso? Na parte eu acho que é gratuita aí, né? A gente vai falar. Não tenho certeza, não posso afirmar, tomara que seja, né? Não, é porque o fechamento dos portões, só para quem quiser, né? Durante o dia, gente, vocês podem, é possível visitar a feira, né? Mas o fechamento dos portões acontecem às 9 horas. Desculpa. Às 4 horas, o fechamento, né? A abertura que é às 9 horas, né? E fecha às 4 horas para quem quiser lá gratuitamente. E aí, no domingo, como eu falei, vai ter, então, o espetáculo até 3h30, né? Então, o musical que vai ter lá, da Vandinha, né? Vai ser gratuito, porque se os portões fecham às 4 horas... Então, vai ser gratuito. Beleza. Né? Então, tá aí só pra gente poder... Para confirmar, então. Confirmando pelo menos isso aqui. Não, deixa eu ver aqui. Entrada gratuita. Não, é isso. Tá aqui, ó. No próprio perfil oficial. Né? Quem quiser acompanhar Expo Campus Oficial ou da Access Produções, tem lá a programação também do dia, né? Então, como eu falei, tá aqui, ó. Entrada gratuita das 9 às 4 horas. Então, depois das 4 ninguém entra mais. Então, de forma gratuita. E quem está lá às 4? Aí
ter a segurança. Com você. A segurança faz um ponte fino, um pente fino lá. Tô brincando com você. Quem não sai, a segurança faz um pente fino. Convida, é bom a gente ressaltar isso. Para né? se retirar. Então, como o espetáculo infantil começa a partir das 2 horas, na verdade, desde as 10 horas da manhã vai ter lá coisa, vai ter várias atrações. Isso no domingo. Tá. Né? Então, quem tiver lá no domingo vai poder assistir esses espetáculos gratuitos aí até as 4 horas da tarde. Então, é uma oportunidade. Tá legal. Rodrigo, eu quero te agradecer por hoje. Tem mais alguma coisa? Fique à vontade. Não. Desejar um bom dia. Amanhã de volta, às 7 da manhã. A todos que participaram aqui também com a gente, interagindo aqui no Face, nosso carinho, nossa gratidão. E amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia para você. Valeu, tá? Um abraço a todos e amanhã está de volta. 8 horas e 54 minutos. Fechamos por aqui. O Folha no Ar volta amanhã às 7. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.